Tudo bem, seu Jefferson? Oh, graças a Deus. Salve o caboclo pena branca. Salve, moço. Como é que você tem passado? Uma satisfação enorme falar com o senhor novamente. Que assim seja. Sr. Pena Branca, o senhor já sabia da repercussão que daria o nosso primeiro diálogo? Digamos que a espiritualidade tem planos também para vocês. Graças a E me Deus. inserir nesse processo, talvez como precursor, serviu para abrir as portas do conhecimento para várias pessoas, e principalmente para acabar com preconceitos e ideias mal concebidas sobre como a espiritualidade funciona, e principalmente alertar as pessoas para que elas possam beber de várias fontes e que elas possam se alimentar do verdadeiro conhecimento que reside dentro delas mesmas. Talvez isso tenha sido seu maior mérito, porque como canal da espiritualidade, você também pode fazer com que o mundo seja melhor. Esse é, na verdade, é o único propósito dessas entrevistas, né, meu filho? Muita gente criticou por o senhor não falar como um caboclo. Como o caboclo que conhecem se expressa. E também tem muita gente que, bem por isso, ouviu o que o senhor tinha a dizer até o final. O que o senhor tem a dizer a respeito deste tipo de comportamento nosso? Quando as pessoas se vinculam a determinada escola religiosa, a determinado sistema de crenças, é natural que elas queiram receber informação dentro daquele formato ao qual já estão acostumadas. Mas não existem barreiras, compartimentos dentro da própria espiritualidade. O que acontece, na verdade, é um fluir de ideias, pensamentos, muitas vezes aparentemente opostos, mas que se complementam. Porque eu não bato no peito e saio bradando o nome de Tupã, não significa que eu não tenha escolhido essa roupagem de caboclo dentro do universo da Umbanda Sagrada para transmitir meus conhecimentos. E as pessoas têm que aprender que a Umbanda que virá vai ter muito menos maneirismos do que a Umbanda que existe hoje. Que já tem muito menos do que era há 100 anos e vai ter muito menos daqui a 100 anos. Então que as pessoas entendam que tudo é um processo e nada reside como fim em si mesmo. Aprendam a conviver com a diferença e exercitem a sua tolerância para entender aquilo que não se encaixa dentro daqueles padrões pré-estabelecidos. É isso que eu tenho a dizer. Muitas pessoas, em estudos, procuram saber das suas origens, das nossas origens. E várias dessas pessoas se encontraram em O Livro de Urântia. O que o senhor tem a dizer a respeito desse livro, seu caboclo? O livro de Urântia é mais uma possibilidade de conhecimento, é uma forma, vamos dizer assim, talvez um pouco cristianizada de repassar o conhecimento, uma revisão da Bíblia, principalmente da vida do Cristo, dentro de um padrão um pouco menos fanático, mas ainda assim influenciado por aqueles que o escreveram, já que não é apenas o pensamento que essa entidade vem trazer, mas também muito a forma pela qual aquele conhecimento é interpretado por aqueles que vão disseminar o conhecimento dentro da matéria. Então tem seus méritos, mas nem tudo que está escrito ali corresponde à verdade absoluta, já que a verdade absoluta não pertence a esse reino. O Livro de Urântia pode mesmo ser considerado como a revelação para a raça humana? Do ponto de vista de progressão espiritual, pode ser considerado um marco, mas dizer que é uma revelação e elegê-lo como a revelação, talvez seja um pouco presunçoso, não é, meu filho? Ele contém informações que são importantes, mas assim como ele pode ser lido como revelação, eu pergunto a você mesmo, quantas revelações você já teve no seu trabalho conversando com todas essas entidades de luz, meu filho? Várias, sim, senhor. Então, que aprendam a beber de várias fontes, que aprendam
a sorver o conhecimento na medida em que lhes é possível, na medida em que sua consciência lhes permite entender. Tentar definir o livro como uma nova tábua de salvação, uma nova Bíblia, um novo livro da verdade, é um reducionismo desnecessário. Então aproveite dentro desse livro e de qualquer livro aqueles conhecimentos que fazem sentido dentro do seu estágio de conhecimento e dentro da sua consciência. Então, que tudo é relativo, né, meu filho? Sim. Quando um conhecimento é tomado como absoluto, ele deixa de ser conhecimento para virar fanatismo. E nenhum tipo de fanatismo cabe na mente dos verdadeiros cristãos que deveriam buscar mais o Cristo em si do que o Cristo fora de si, né, meu filho? Salve o caboclo pena branca. Ô seu caboclo, estudando isso, as pessoas ficam confusas. Qual seria o nome correto do nosso planeta? Urântia? Tiamat? Gaia ou Terra? Todos e nenhum. Desculpe, mas a necessidade de nomear é muito mais de vocês do que de qualquer outro. Urântia é apenas uma denominação que circula em outras orbes para esse pequeno planeta, mas de importância geral para esse setor da galáxia, já que contém uma experiência, um experimento de polaridades extrema e, portanto, merece atenção de seres de todas as orbes, que aqui tem almas representadas nesse grande jogo de polaridades de vocês. Urântia é uma assinatura universal para esse nome. Para Gaia, espírito. Para Terra, matéria. Para Tiamat, os anais universais. Não importa. O importante, na verdade, é vocês honrarem a vida de vocês sobre esse planeta e aprenderem com ele. Pode ser então traçado um paralelo, seu caboclo, entre a Bíblia com o livro de Urântia? No sentido de que a Bíblia também é uma coletânea de histórias, no sentido de que a Bíblia também é um livro com valor catequético, vamos dizer assim, no sentido de que a Bíblia traz aos olhos de vocês muitas informações verdadeiras. Mas a Bíblia também tem muitas fantasias, a Bíblia também foi reinterpretada aos olhos do poder dominante. Então, querer transformar esse livro numa nova Bíblia, vamos dizer assim, é um pouco querer esticar demais a corda, como vocês falam. O que é a Bíblia? Qual é a função da Bíblia? Nem os próprios cristãos sabem. Se você perguntar para que serve a Bíblia, cada pessoa vai lhe dizer uma história diferente. E mesmo dentre as escolas de conhecimento cristãs, cada uma vai tentar lhe definir de uma forma diferente. É somente uma fonte de conhecimento, simples assim. Portanto, veja na simplicidade da informação o que realmente importa. Aquilo que bate no seu coração. É isso que importa, filho. Segundo o livro, o nosso sistema aderiu à revolução de Lúcifer. Isso significa que todas as almas que aqui se encontram um dia concordaram ou mesmo aderiram a esta revolução? Esse tema é muito complexo, filho. Em primeiro lugar, quem era Lúcifer? Em segundo, qual foi a rebelião luciferiana? Em terceiro, o que é fazer parte disto? Você quer a minha versão sobre isso? Então vamos lá. Pense que todo planeta, quando ele está em uma fase de receber uma humanidade, ele recebe também um logos planetário que vai coordenar todo o processo de chegada, vinda, estabelecimento dessa humanidade. O que Lúcifer era, nada mais era do que um regente universal, preocupado com o desenvolvimento das humanidades no seu setor, não à toa chamado de Satânia, porque Satã também era um coordenador.
nada a ver com o demônio, nada a ver com o diabo cristão. O que Lúcifer queria, na verdade, era o reconhecimento de que o sistema de desenvolvimento das humanidades e do próprio sistema de desenvolvimento espiritual do seu sistema de Satânia poderia ser muito mais rápido. E ao contestar, vamos dizer assim, certas regras que lhe foram impostas, porque ele era um questionador, ele permitiu que vários espíritos oriundos das mais diversas orbes, normalmente orbes que haviam passado por processos de polaridade semelhante aos seus, pudessem ser acolhidos por este planeta. Esta foi a rebelião de Lúcifer. Na verdade, a sua intenção nunca foi destruir, a sua intenção sempre foi de ajudar o homem através do conhecimento caminhar mais rápido. Então, dizer que, por certa forma, dizer que os espíritos que aqui estão aderiram a esta rebelião, depende do que você considera rebelião. Na verdade, o que se fez foi criar um planeta capaz de acolher espíritos oriundos de vários mundos, muitos dos quais em desarmonia, e aqui tentarem uma nova experiência. Como a experiência ficou muito polarizada, ele foi obrigado a criar uma realidade paralela que pudesse acolher a quantidade enorme de espíritos que para cá vieram. Então, ele desobedeceu, vamos dizer assim, certas diretivas do desenvolvimento universal e por isso foi castigado, no sentido de que ele, ao reconhecer a magnanimidade do Deus avônico, jamais poderia ter interferido no processo de desenvolvimento do planeta. Mas jamais foi preso ou jamais foi desterrado ou afundado para queimar para sempre nas chamas do inferno. Isto é uma visão cristã limitada, falsa, hipócrita. Lúcifer é aquele que traz a luz através do conhecimento, do questionamento da verdade estabelecida. E este foi, na verdade, o grande motivo da sua rebelião. Fim dos tempos e a volta de Jesus fisicamente. O que pode nos falar a respeito? Já existem vários Cristos encarnados nesta fase, filho. Só que vocês não sabem. Não existe um Cristo, mas existe um Espírito Crístico que habita em todos vocês. Mas alguns avatares desse Espírito crístico, micaélico, que vem com a verdade, a luz, o amor e a bondade no coração, estão espalhados por esse orbe. E todos fazendo seu papel, muitas vezes na surdina, trazendo a luz para cada um de vocês. Este é o papel. Isto é o papel do Cristo. É gerar consciência para que cada um consiga reconhecer esse fractal de luz e consiga se transformar no próprio Cristo. Porque não existe elevação espiritual se o seu irmão continua nas trevas. Olha, essa pergunta quase que aceita a premissa que o livro de Urântia é a revelação, se não uma. É uma revelação, se não a revelação. Não sei. O senhor saberá dizer. Olha lá. A raça humana se encontra pronta para revelações sobre sua origem e localização planetária, como consta no livro de Urântia? Depende do que você considera a raça humana. Eu gosto sempre de falar em termos de consciência. Parte das consciências que habitam esse plano, filho, hoje, podem sim e devem ouvir a verdade. Muitas pessoas preferem se esconder da verdade. A questão é, cabe a vocês, como portadores de luz, estender a verdade ao irmão. Se ele quiser entender isto, ótimo. Se não quiser, ótimo, porque ele está na sua própria jornada terrena. Então, durante todo o tempo, sempre vai existir aquele que rejeita esta verdade que lhe fala o coração, por medo ou por qualquer outro mecanismo de controle, seja político, econômico, religioso. A verdade liberta.
Quando eu digo a verdade, é a verdade suprema, é aquela que vem do Espírito e que toca o coração dos homens. O Espírito crístico, que se abate sobre esse planeta todos os dias, não vem através de nenhuma religião específica. Vem através da revelação do Cristo de cada um de vocês. Vem através da revelação da palavra que vai tocar a alma de vocês e vai transformar vocês em pessoas. Eu não gosto de usar essa palavra, mas mais humanas, no sentido de mais solidárias, mais pacientes, mais tolerantes com as diferenças. Se estão num jogo de polaridade, e esse jogo de polaridade remete uns contra os outros, aprendam primeiro a entender que a regra do jogo que vocês devem respeitar é que cada um deve cumprir o seu papel e não julgar o papel do outro. Talvez o espírito crístico que possa se abater sobre esse plano vai trazer a consciência das pessoas, a paz para que elas possam entender que tudo nesse plano evolui como tudo sempre evoluiu. E quando eu falo de tempo, nesta terceira dimensão, que é o grande fator que a tudo reorganiza, filho, este também é um fator de muita limitação, porque o que é possível um espírito encarnado aprender em 70, 80 anos, que é a duração da vida humana. Se você não entender que seu histórico de vida começou há muito tempo antes, quando a sua origem espiritual não é deste orbe, mas quando a sua origem espiritual veio de algum outro canto desta imensa galáxia, será que isso é tão chocante para os irmãos? Eu vou perguntar, vocês realmente acreditam que vocês foram criados aqui neste plano? Vocês realmente acreditam que toda esta sabedoria de milhares, se não milênios, acumulada neste planeta e em todo o universo, caberia na mente tão limitada de seres que não conseguem abraçar aqueles que pensam de forma diferente? Pensem nisso. A limitação pertence a quem quer se limitar. Então, abram suas mentes e seus corações, porque com o coração e com a mente aberta, a verdade vai se impondo de forma tão doce e tão suave que você pode fazer uma guerra, filho, entregando uma flor para o seu inimigo. Senhor Pena Branca, nós tivemos a oportunidade de falar com um interplanetário, bem, vários, mas o Aishwa, da Sociedade Aiel dos Diálogos 100 e 200, propôs que a primeira coisa que vão fazer eles, os interplanetários, quando entrarem em contato conosco, aberta e pacificamente, vai ser contar-nos nossa própria história. Isto significaria que esta história ainda não foi contada? A história já foi contada e recontada, contada e recontada, contada e recontada. Quantos anais de história foram perdidos nesses milênios? Se você pensar que a raça humana, vamos dizer assim, foi implantada aqui há mais ou menos 500 mil anos, o que há de história para se contar, que já foi perdida, meu filho, inúmeras vezes, em cada ciclo planetário, é enorme. O que vocês entendem como história desse planeta, que talvez remonte a 6, 7 mil anos, é apenas uma fração da verdadeira história de cada um de vocês. Digo a vocês que a maior parte de vocês está aqui há milênios, experimentando na matéria várias porções da realidade e em várias realidades paralelas, o que poderia ser simultâneo para vocês muitas vezes parece presente, passado e futuro. Você que é um homem estudado sabe que presente, passado e futuro, do ponto de vista universal, não existe, só existe o presente. Mas, no pensamento linear de vocês, aquilo que vocês entendem como consequências reencarnatórias, muitas vezes pode ser apenas uma fractalização de um espírito, de uma mônada, que experimenta simultaneamente várias coisas,
apenas projetadas no campo do tempo e do espaço, para que esse processo possa acontecer de forma mais rápida. Tem muitas coisas que o cérebro de vocês não conseguem processar, porque vocês precisam do quadrado do tempo e do espaço. Então eu vos digo, toda a história existe em cada um de vocês, a história do planeta, a história pessoal de cada um. O que esses irmãos de orbes, um pouco mais esclarecidas e não determinadas e não limitadas por essas questões espaciais e temporais, vem fazer é acordar vocês desse sono do tempo, porque o sono do tempo é um bálsamo para aqueles que precisam viver na escuridão. O tempo é o grande aliado da luz para aquelas almas que precisam de tempo. Mas o tempo não existe. O tempo é a maior falácia que vocês já aprenderam. Cortou aqui, o senhor disse o tempo não existe, né? O tempo não existe, o tempo é uma falácia. O tempo é uma construção necessária para que vocês consigam entender a consequência dos seus atos. No processo evolutivo que passam todas essas consciências, onde estamos? E onde devemos chegar como passo seguinte? Só posso responder isso do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista planetário, o planeta evolui por si e vai levar consigo as consciências que estejam em sintonia com seu grau de evolução. As consciências que não conseguirem vão para outro orbe, outro plano de existência, onde terão uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Individualmente, cada um viva no presente. Cada um aprenda com as suas lições. Cada um aprenda a viver no amor, na paz e na felicidade. Não se espera mais do que isso. Muito se fala sobre a data limite. E Chico Xavier propôs, naquele programa do Pinga Fogo, que fazia referência a se a gente se comportasse e não existisse guerra de extermínio, então estaríamos numa era melhor, tanto no que se refere à tecnologia, descobriríamos água no planeta, na Lua, no solo lunar, e entraríamos em contato com outras sociedades. Como é que vai ser isso? Vai ser realmente em 2019? Novamente o tempo influenciando as opiniões. A percepção que a espiritualidade tem é que, à medida que o planeta é usurpado, abusado, ele vai revidando. E como isso não tem parado, na verdade tem se intensificado, por interesses escusos, interesses de ordem financeira e de poder, o planeta revida. Então o que vocês vão ver nos próximos anos é uma intensificação dessas atividades planetárias para que o próprio planeta consiga se salvar de vocês. Nada mais do que isso. Isso pode ser mais forte, mais intenso ou mais suave, mas o planeta precisa mudar. O planeta precisa mudar e o planeta vai mudar. Vocês têm que acompanhá-lo. O senhor fala de uma responsabilidade interior pessoal refletindo no exterior. Muita gente quer saber se existem raças contrárias ao progresso e ao projeto de vida colocado nesse planeta. As raças inimigas são vocês mesmos. Tá. Vocês mesmos se olham no espelho e muitas vezes não conseguem identificar aquele ser maldoso, aquele ser raivoso, aquele ser negativo que existe dentro de cada um de vocês. Quando eu lhes disse que vários espíritos que viveram em corpos de raças diferentes, se falam de reptilianos, de draconianos, de felinos, de homens-pássaros. Estas são formas físicas, filho. Mas como são espíritos todos oriundos da mesma origem, quando vocês chegam aqui trazendo no seu perispírito todo o registro acástico, negativado em experiências em outros lugares, vocês vêm aqui para tentar fazer as pazes com o inimigo. Vocês vêm aqui para tentar fazer pazes consigo mesmos. E esse é o maior fator de elevação espiritual, porque a paz é a não ação, a paz é a interiorização, a paz é a capacidade que o ser humano tem de se olhar no espelho integralmente e aceitar aquilo que não é tão bonito. Porque neste plano,
Não existe só luz, filho. O umbral, na verdade, que vocês usam para demonizar e vocês usam para achincalhar a experiência daqueles que escolheram viver na negatividade, na verdade é a projeção de todas as vidas que vocês escolheram ter. Por isso que eu lhe digo, não existe salvação coletiva, existe salvação individual, quando você se melhora e traz junto aquele companheiro de vida que também está se melhorando junto com você. A mediunização é um fenômeno necessário para que grupos de espíritos afins possam avançar nessa caminhada, nessa jornada espiritual. Por isso a mediunidade, já foi falado isso, a mediunidade vai ser o fenômeno mais estudado e mais orientado nos próximos anos, porque a mediunidade vem sim como força de expiação através da consciência, daquele karma negativo, daquela visão negativa, das trevas individuais, para que a coletividade consiga ascender. É isso que eu vos digo. Por que está dito, peça e receberás? Se Deus sabe o que nós precisamos para crescer espiritualmente. Porque a sua capacidade de projetar com o seu pensamento a vontade é muito importante. Se você deseja e projeta paz, é o que você vai receber de volta. Se você deseja amor, é o que você vai receber de volta. Se você deseja guerra, é o que você vai receber de volta. Então o mundo é um grande, vamos dizer assim, é uma tela onde você projeta tudo aquilo que você é. E o que você recebe nada mais é do que o que você precisa para aprender a se livrar de si mesmo. Então, pense que tudo aquilo que você projeta volta para si mesmo. Como pedir ajuda aos bons espíritos, a Deus ou ao nosso anjo da guarda, seu Pena Branca? Transformando-se no seu próprio Deus e no seu próprio anjo da guarda. Porque, sim, existem entidades que na sua bondade extrema vieram aqui para poder estar ajudando vocês naquilo que é necessário, para que muitas vezes as dificuldades possam ser abrandadas. Mas não existe um espírito que trocaria a sua missão pela sua missão individual. Aquilo que é seu, é seu. Se você quer ter luz e pedir luz, vibre na luz. Se você pedir trevas, você vai ter trevas. Aqui, o que se manifesta é o poder da criação que você trouxe consigo. Como deuses encarnados, vocês têm o poder da criação. Se quiserem criar o céu, criarão. Se quiserem criar o inferno, criarão. Muitas vezes, o papel do espírito é simplesmente de dar consciência para que você faça escolhas mais sábias. Infelizmente, vocês escolhem normalmente muito mal. Como despertar o Cristo que existe dentro de nós? Não falando mal, não criticando, não julgando, disponibilizando-se para o outro, mas principalmente cuidando para que você consiga ser uma pessoa mais em paz consigo mesmo, uma pessoa mais ciente dos seus deveres, uma pessoa mais ciente do amor que você tem, uma pessoa mais ciente da sua verdade interna. Porque aquele que se conhece bem, meu filho, é sempre uma luz no farol. Aquele que se conhece bem, filho, é sempre aquele que vai estender a mão, porque ele sabe que ao ajudar o outro, ele está ajudando a si mesmo. Ninguém nesse plano está isolado de nada. Isso é uma coletividade. Então, ao se aprimorar, você vai estar aprimorando o outro também. Aqui, duas perguntas irmãs. A primeira diz assim: existe uma entidade Logos responsável pelo planeta? E a segunda, se existe esta, entre aspas, aí, entidade, como ele chegou a tal nível de evolução? O Logos planetário nada mais é do que uma supermônada, cujas experiências foram acumuladas através de milhões de anos e que lhe permitem, na sua imensa sabedoria, administrar um planeta. Sim, o planeta é vivo e o planeta tem um espírito. Deu-se o nome disso de Gaia, ou como quiser. Muitos usam o nome de Melquisedeque, erroneamente. Melquisedeque é uma ordem. É uma ordem que cria esse tipo de espírito. Espíritos preparados para coordenarem uma evolução planetária. É simples assim. Você imagina, filho, que todos os espíritos que aqui passaram e que acumularam experiências, quando sobem e vão ascendendo, vão se juntando numa supermônada.
quando essa supermônada tiver coletado todas essas experiências desses filhos, você consegue imaginar o grau de sabedoria que ela terá? A partir desse momento, ela poderá estar capacitada a gerir um astro, como o planeta de vocês. Então, na verdade, quando se cria um novo orbe, quando se cria um novo campo de experiência, quando esse plano de experiência está pronto para receber uma humanidade, ou qualquer que seja a raça que vá habitar esse plano de experiência, vai, sim, um gerente daquele processo. E esse espírito é responsável por tudo que acontece no planeta, inclusive por gerenciar o desenvolvimento daquele povo que vai habitar esse planeta, para a sua experiência. Pelo que o senhor disse, está também satisfatoriamente respondida essa questão. O senhor sabe... Oh, meu pai. O senhor me perdoe. Deixa eu baixar isso aqui. Pelo que o senhor disse, está satisfatoriamente respondida a seguinte questão também. Há privilégios? Ou todos nascemos simples e ignorantes? Ou qual que é o critério? O que você quer dizer com simples e ignorantes? Os que nascem aqui? Ninguém nasce nem simples e nem ignorante. O que acontece é que existe a lei do esquecimento nesse processo encarnatório de vocês. Por quê? Lhes é negada, vamos dizer assim, lhes é negado o acesso a informações que estão no seu campo arcástico. Por quê? Porque muitas pessoas não teriam capacidade de processar tantas informações, muitas das quais poderiam influenciar negativamente a sua experiência. É um novo recomeçar, mas nenhum espírito que está aqui é ignorante, nenhum espírito que está aqui é burro. Ele pode estar adormecido. Na literatura espírita, disse que os espíritos respondem assim, né? Olha, sabendo que Deus cria os espíritos incessantemente... Não, peraí. Esse era assim. Desculpa. Esse era assim. Sabemos que Deus cria os espíritos incessantemente. Mas como eles o faz, não sabemos. Eu acho, Sr. Pena Branca, que a pergunta dessa pessoa está mais dirigida para saber se há privilégio, se quando o espírito é criado, ele é criado simples e ignorante, e através das encarnações, ele vai podendo somar a essa mônada que o senhor falou. Seria então a encarnação um processo de aquisição de informação que pode somar a esta mônada? As encarnações são sim um processo de aprendizado. Então muitas vezes o que acontece é que durante o processo encarnatório, se o espírito é mal conduzido, ele acaba perdendo a sensibilidade para tirar daquele aprendizado alguma coisa de positivo e que faça com que ele possa ascender e experimentar uma coisa mais leve. Muitas vezes o espírito acaba se embrutecendo ou se emburrecendo durante o processo encarnatório e acaba ficando preso num processo encarnacional sem fim. Você sabe, filho, que para esse nível de consciência vocês têm um limite de 500 encarnações? Sim, senhor. Por quê? Porque é uma quantidade suficiente para que a sua mônada adquira todos os conhecimentos necessários. Se você não conseguir dentro desse processo ascender, ou seja, ter acesso à sua mônada depois de todo esse processo, não tiver aprendido com as suas experiências, o espírito vira um ovoide, vai para um bolsão no astral e fica esperando até que algum planeta que tenha o efeito de sanitizador ou de limpar possa vir resgatá-lo. Não existe desperdício de energia espiritual no universo. Existe transformação. A individualidade da alma é eterna? Você está usando a alma como espírito? O espírito é eterno. O espírito é eterno. Do ponto de vista de vocês, o espírito é eterno. Sim. Certo, mas o espírito é o todo. Vamos dizer,
Eu quero saber da individualidade. A individualidade do espírito é só um fenômeno na matéria. Quando o espírito decide experimentar a matéria, ele se individualiza para poder ter uma percepção de um campo de conhecimento, somente isso. Mas nenhum espírito, todo espírito faz parte de uma coletividade maior. Daí a noção que vocês têm de almas gêmeas, que não tem absolutamente nada a ver com amor romântico. Nós não gostamos de ouvir, seu Pena Branca, que a individualidade não é eterna. Por que razão o senhor acredita isso? Que não é agradável para a gente ouvir que a individualidade não é eterna, que pode-se perdê-la. A individualidade, no sentido de que você tem uma consciência plena, não significa que você não possa compartilhar sua experiência com outros. Você tem a sua individualidade no sentido de ter uma assinatura espiritual. Vamos dizer assim, quando você é faturado para esse plano de existência, você recebe uma assinatura espiritual. Isso você vai levar para sempre. Mas é como se você imaginasse um grande quebra-cabeças, onde cada parte faz parte do quebra-cabeças. Você tem a sua individualidade, mas você faz parte do coletivo. Entende, filho? Às vezes, uma pessoa se identifica tanto com o grupo que se vê assim. É o caso do adolescente dizer eu sou da 8ª B, no lugar de dizer... Quer dizer, peraí. Vamos pensar no adolescente. Ele diz, eu sou a 8ª B. Sobretudo quando tem aquelas competições e a gente se entrega no negócio. Eu sou a 8ª B. No lugar de dizer eu sou da 8ª B. A pessoa se vê e responde como o grupo, mas continua sendo apenas um integrante, sobretudo nos campeonatos. É por aí, seu Pena Branca? Sim, pode-se fazer essa analogia. Considerando, seu Pena Branca, que a perfeição é ordem, como fica a liberdade? Que pergunta estranha, filho. Primeiro, o que é perfeição? Perfeição do ponto de vista divino, filho? Isso não existe nesse plano. Liberdade de vocês nesse plano é ter dinheiro para comprar alguma coisa, filho. Só isso que eu posso lhe dizer. Ninguém entende o conceito de liberdade. O conceito que vocês entendem mais é o conceito de prisão. Porque vivem nele o tempo todo achando que são livres. Então, filho, o que eu posso lhe dizer é: a perfeição do espírito só é alcançada num nível que está muito distante de vocês. Então, se vocês querem contribuir para a perfeição, pensem primeiro em aperfeiçoarem-se a si mesmos. Pensem primeiro em se transformarem na peça do quebra-cabeças que vai se encaixar perfeitamente na outra. Não existe liberdade onde você tem que ter dinheiro para poder ter comida. Não existe liberdade onde você tem que ter dinheiro para poder fazer suas necessidades básicas. Não existe liberdade onde você precisa de dinheiro para tudo. Então, enquanto esse sistema for regido de forma inequânime, enquanto a liberdade for vinculada a um sistema de poder que é terrivelmente injusto, vocês não sabem o que é conceito de liberdade, filho. Está bem, deixa eu ver se eu formulo de outra forma a pergunta da pessoa. Assim, é possível dentro do seu livre-arbítrio, do nosso livre-arbítrio, seguirmos aquilo que é ordenado pela espiritualidade maior? Primeiro que a espiritualidade maior não ordena nada. O seu livre-arbítrio é definido como, vamos dizer assim, a escolha A ou B. O caminho é pré-determinado. E vos digo, o caminho é pré-determinado por vocês mesmos. Quando vocês encarnam, nos seus contratos pré-encarnacionais, são estabelecidas metas de aprendizagem. E vos digo, vocês encarnam não só num tempo e espaço, mas em vários. Então os processos encarnatórios são muito complexos. Existe um conselho kármico que senta com esses espíritos e lhes orienta dizendo:
Pois não, você aprendeu isso, o que você precisa aprender? Quero aprender isto. Então, são metas de aprendizado. Se você vai aprender de uma forma ou de outra forma, meu filho, esse é seu livre-arbítrio. Mas o que você vai aprender, não. O amor sem liberdade existe? Que amor? O amor que vocês conhecem aqui? Eu acho que a pessoa quis dizer isso daí mesmo. É uma pergunta muito genérica. Porque vocês, quando vocês falam de amor, vocês normalmente pensam em sexo. Vocês, quando vocês falam em amor, vocês pensam em relações maritais, familiares. Amor, do ponto de vista universal, é harmonia com tudo, filho. O que capacita uma individualidade para contribuir para a evolução da sociedade onde se vê inserida? Transformando-se a si mesmo, salvando-se a si mesmo, santificando-se a si mesmo. Mas quando eu digo santificando-se, significa ascender de um processo de crescimento espiritual, onde ele entenda que o seu papel na matéria é se tornar o melhor possível. Não estou falando aqui de espíritos avatáricos que vieram aqui com uma missão específica de contribuir para a melhora da humanidade como um todo. Mas lembre-se, volto ao mesmo ponto. Não existe salvação no outro. A salvação é sempre sua. Quando vem um Cristo, um Buda ou qualquer ser desses, com, vamos dizer assim, um grau de consciência muito maior sobre o seu papel no universo, e diz para vocês: eu quero que vocês sigam esse padrão. Eu digo para vocês, sigam esse padrão. E vocês acham que vocês têm que seguir o Cristo. Vocês já estão sendo cooptados para a negatividade. Porque quando você coloca uma meta que é inatingível para o ser humano já vai se desviar dela a princípio. Então, se eu tenho uma sugestão a dar a todos vocês, pequenas metas todos os dias para se tornar melhor nas pequenas coisas. Não se coloquem grandes metas. Vocês não são grandes seres aqui. E não estou falando isso como desmerecimento. Estou dizendo que, apesar de terem cada um a sua missão, apesar de que cada um traz em si a sua fagulha divina, as tarefas que lhes foram determinadas por si mesmos são pequenas tarefas de aprendizado. Porque sabemos que as grandes tarefas exigem grandes espíritos com um grau de consciência maior. Então, no seu grau de consciência, você faça o melhor que for possível, dentro das suas condições de vida. Não viva a vida do outro. Não queira ser o outro. Você é você mesmo. Você tem as suas limitações. Viva bem dentro delas. Só isso. Assim, se o que foi escrito está pré-definido e não se pode mudar e eu quero ter uma vida abastada, olha só, hein? Isso daqui foi o que uma doutora me disse em certa ocasião. Eu vou repetir. Se, para as pessoas, não para o senhor, né? Para as pessoas entenderem em casa. Se o que foi escrito está pré-definido e não se pode mudar e eu quero ter uma vida abastada, eu quero ter ao menos um pouco mais que o básico para poder sobreviver, e se não está programado isso para mim, o que adianta eu me matar de estudar e procurar criatividade para eu ser melhor? Se já está definido o que eu vou ser, eu vou ser. Não tem muito que eu possa fazer a respeito. Sobretudo no que se refere, no que diz respeito a uma vida de dificuldades. Como é que o senhor entende essa forma de olhar para essa situação? A primeira questão aí que envolve é a humildade, né, meu filho? Porque entenda, se você vem num processo de aprendizado, onde você decide ser, por exemplo, um mendigo de rua, todo mundo vai te olhar mal, você vai ser execrado, vai ser castigado, destruído. Então, qual o mérito de aprendizado de um mendigo? Eu te pergunto. Aí você escolhe vir numa outra encarnação como um médico bem-sucedido, rico, dono de coisas, cheio de posses. Qual o mérito que existe nesse aprendizado? Você decide ver como uma criança que tem um defeito físico, por exemplo, uma cegueira ou algum tipo de aleijão. Qual o mérito de aprendizado que existe nisso? Então, na verdade, o que esta mulher lhe falou é de uma cegueira espiritual absurda, porque
Cada um vem aqui por um motivo. Você tem os instrumentos para viver dentro daquilo da melhor forma possível. Então, aprenda a lidar com a expectativa real do que a vida tem para lhe oferecer nesse caminho que você escolheu. Se você quiser ser alguma coisa que você não é, você vai sofrer muito. Isso eu posso lhe dizer. O capitalismo irá acabar? Essa forma de capitalismo, sim. Se você entende capitalismo como geração de capital, sim. Se você entende como capitalismo como forma de lucro sobre o outro, sim. Mas sempre vai existir atividade econômica. Por que o capitalismo vai acabar? Porque ele é incapaz de dar as respostas para todas as pessoas que compõem uma coletividade. Ele privilegia alguns em detrimento de uma maioria. O fato de estar se encarnando seres evoluídos de outros planetas mais desenvolvidos, mesmo que por ocasião de exílio, também ajuda no progresso das relações sociais? Sim, se o espírito escolheu vir em missão, vamos dizer assim, de auxílio ao desenvolvimento social, sim. Mas muitos desses espíritos, se não a maioria, vêm ou em missão de aprendizado para voltar para a sua humanidade ou para a sua raça, dizendo eu aprendi isto, ou então eles vêm em missão avatárica. São seres de grande luz que vêm para missão. Mais do que mexer socialmente, mexer muito com a cabeça e com o espírito das pessoas. Esses espíritos de luz têm encarnado principalmente durante os últimos 20 anos, porque o planeta precisa dar um salto de qualidade na sua consciência. Quando eu digo planeta, é a humanidade encarnada. Então esses espíritos vêm contribuir com o seu conhecimento, com a sua luz, para que essas pessoas ao seu redor consigam ser despertadas. É um processo de, vamos dizer, despertar dessa humanidade, que continua tão fechada quanto era há tempos atrás, mas com mais esperança. O sistema que aprisiona a nossa sociedade num determinado nível vibratório é de cunho moral? Os instrumentos de manipulação de vocês são basicamente 3: sexo, medo e poder econômico. A moralidade é construída para dar sustentação para esse sistema que vocês podem chamar de matriz de controle. E fazer passeata, brigar com o governo não ajuda? Sim, se isso tem a ver com o que você sente interiormente, faça a sua passeata, faça seu discurso, coloque o seu discurso para que outros ouçam e deixe que os outros avaliem. O que não pode acontecer é que você tenha uma pessoa que seja responsável por responder por todo mundo. Que cada um seja o seu próprio ativista, que cada um seja responsável pelo seu próprio crescimento social, político, econômico. Porque se isso acontece, a coletividade toda sai ganhando. Não é tempo de déspotas, não é tempo de facínoras, não é tempo de gente que se diz capaz de levar um povo para frente. Porque nenhum povo vai para frente se não começar por si mesmo. Tenham muito cuidado ao entregar para quem quer que seja a sua vida. A sua vida é sua. Viva a sua vida dentro das suas limitações da melhor forma possível. Essa humildade e essa consciência são os fatores que trazem equilíbrio para vocês. Qual que é então, seu Pena Branca, o papel do religioso, do espiritualista, frente a tantas adversidades no campo social, para justamente, harmonizar a sociedade? Eu diria que basicamente 2. O de acolhimento, porque quem sofre precisa de acolhimento, independentemente do porquê está sofrendo. E também de dar consciência. Infelizmente, a maior parte dos líderes religiosos usam a religião como sistema de poder para aliciar pessoas e sair ganhando, se beneficiando, normalmente materialmente, com isso. Esses todos serão ceifados, meu filho. Ceifados? Ou seja, exilados. Por quê? Não existe crime maior do que o crime de consciência, meu filho. Você fazer alguma coisa
subjugando alguém ou fazendo mal a alguém de plena consciência, é o maior pecado que vocês podem fazer nesse plano. Como fazer, seu Pena Branca, quando eu estou nesse caminho da espiritualidade? Às vezes eu estou fazendo mal para muita gente, mas não percebo por conta do meu condicionamento cultural. Você sempre sabe quando está fazendo mal. Sabe por quê, filho? Porque por mais emburrecido ou embrutecido que o espírito esteja, sempre existe um mentor do seu lado, soprando no seu ouvido. Será que isso é correto? Você está fazendo a coisa certa? Para isso existem seus mentores espirituais, principalmente para aqueles que vieram com uma missão religiosa. Um líder religioso vem acompanhado de muito mais mentores de consciência do que qualquer outra coisa, meu filho. Você pode ter certeza disso. Então dizer que a pessoa faz o mal porque está vibrando baixo, porque não tem consciência, é uma coisa. Dizer que essa pessoa não pode sair desse caminho é outra. Todo mundo tem o direito de errar e de acertar, filho. É lícito, seu caboclo, uma pessoa mais lúcida corrigir o próximo com uma punição mais forte? Depende do tipo de punição. A pior punição que pode existir é você fazer a pessoa se olhar no espelho, filho. Dói, mas é a mais eficiente. Agora, também lhe digo que cada um tem o seu processo. Quando eu digo não viva a vida do outro, o máximo que você pode fazer é compartilhar a sua visão sobre o que está se passando. Não tente impingir a sua verdade sobre quem quer que seja. Diga apenas, eu penso desta forma, eu acho que seria melhor assim. Mas a vida é sua, faça o que quiser. A pena de morte, talvez o senhor já tenha se posicionado a respeito disso, é um exemplo de uma punição drástica? O senhor acha que estamos mudando os tempos para diferentes formas de punição ou nenhuma forma de punição? Quando você muda a consciência, nenhuma punição é necessária, filho. Então, se você aposta que o ser humano está evoluindo, a maior punição que ele vai ter é a punição do espírito. Porque todo espírito, quando desencarna em qualquer tipo de débito ou dívida, vai sentir as dores de tudo aquilo que ele aqui fez de errado. Quando você acredita que tudo está em evolução, eu posso lhe dizer que a maior punição vai ser você trazer dentro do seu coração, numa nova encarnação, toda a mágoa, a tristeza, a infelicidade, pelos terríveis fatos que você pode ter presenciado ou até gerado nas suas vidas anteriores. Quanto mais consciente o espírito da sua função, quanto mais consciente o espírito do seu processo de aprendizado, tanto mais ele vai se afastar de tudo aquilo que é negativo. Pena de morte não é nenhum sistema de punição justo para quem quer que seja. A vida é um processo de aprendizado. A punição dos homens é falha, o sistema judicial é falho, o próprio judiciário tem seus questionamentos, porque ele sempre serve a alguém. Então, muito cuidado nessa hora, meu filho. Duas perguntas aqui rapidinho, antes de pedir sua mensagem final, por curiosidade das pessoas. Primeira, o senhor, o que o senhor diz assim, os seres de capela seriam realmente reptilianos? De capela, a maior parte são humanos, mas existem sim alguns reptilianos. A maior parte dos reptilianos, espíritos reptilianos que vieram para cá, vieram do sistema de Orion, de Hegel. Tem alguma importância a gente procurar com vocês ou com os mestres ascensionados saber se viemos de outro planeta e de qual planeta viemos? Não, desde que não seja um conhecimento fútil. Porque eu posso dizer, o Senhor veio das Pleiades. Que diferença vai fazer isso? Então, antes de querer saber isso, vá poder se entender como pessoa
Porque a cada centímetro de conhecimento, de autoconhecimento, você vai estar dando um passo em direção às estrelas, meu filho. Porque tudo gera aquele, vamos dizer assim, aquele estímulo para que você possa se conhecer melhor. E ao se conhecer melhor, você vai poder traçar todo o seu histórico encarnacional e chegar até a sua origem, quando você foi faturado pela sua supermônada lá em cima, com a ordem de Deus, do orixá, ou do nome que você quiser dar, meu filho. Quando você veio como espírito, entre aspas, puro, para experimentar a matéria. Isso pode ter acontecido em qualquer sistema estelar. Então, eu falei duas, mas vou encaixar outra aqui que me veio à mente, seu caboclo. Como que o senhor percebe o medo que as pessoas têm de serem colonizadas por sociedades extraterrestres de inteligência mais avançada? Por que as pessoas não têm medo de serem colonizadas por uma multinacional? Por que as pessoas não têm medo de serem colonizadas por um país mais rico? Por que as pessoas não têm medo de serem colonizadas pelo crime? Por que as pessoas não têm medo de ser colonizadas pelas falsas religiões e os falsos profetas? Isso é uma grande besteira. Nenhum sistema estelar mais desenvolvido. E o que eu quero dizer com mais desenvolvido significa mais próximo de Deus. Sequer vai humilhar qualquer ser vivo. Uma árvore sequer. Quanto mais um ser humano. O que pode acontecer é que existem sim seres que estão no mesmo nível de frequência de vocês, ou seja, seres beligerantes. Mas a Terra está protegida desses seres. Por quê? Porque como o experimento de vocês é um experimento muito importante, se criou uma barreira de frequência para que nenhum outro povo beligerante chegasse aqui, já que vocês receberam povos beligerantes durante milênios. Então, agora é a fase final de consolidação desse processo de aprendizado galáctico, para que vocês possam emergir daqui como espíritos muito mais sábios do que já foram até agora. Então, este risco vocês não correm. Os primeiros contatos abertos com seres de outros orbes serão com seres extremamente bondosos, extremamente abertos e principalmente que têm um parentesco com a humanidade de vocês. Porque vocês acham muito estranho corpos muito diferentes dos seus. Então serão seres, se não forem humanos, serão humanoides. Agora sim, a última questão. Espero. Antes da sua mensagem final. Qual, seu Pena Branca, será o papel do Brasil no cenário do terceiro milênio e suas revoluções? Consolidação de tudo que eu lhe disse. Se eu lhe disse que todas as polaridades vão ser juntadas, o Brasil, quando o planeta passar por mudanças geológicas profundas e certas áreas ficarem inabitadas ou inabitáveis, vai receber gente do mundo inteiro. Então o Brasil vai ser esse celeiro gigante, primeiro porque tem extensões de terra capazes de produzir alimentos. Isso é um fator positivo. Segundo, porque é um país grande que pode abarcar uma grande quantidade de pessoas. E terceiro, porque a formação da nova raça, que estará se consolidando em 2000 anos aproximadamente, vai virar da mistura, da miscigenação de todas as raças que já se encontram no planeta. E o Brasil, por origem espiritual e por vocação de desenvolvimento, sempre acolheu todos os imigrantes. Então isso aqui vai ser um grande caldeirão, onde todas as raças vão se fundir numa nova raça. A raça da consciência, da raça dourada, a raça da nova terra. A raça que vai emergir nos próximos 2000 anos. E digo mais, nessa América do Sul de vocês, entre Brasil, Argentina, Peru, vai emergir um novo tipo de consciência, que é a consciência do novo milênio, a famosa consciência de Saint-Germain, a da mutação, a da transformação da humanidade para uma humanidade de energia dourada, uma humanidade de energia crística mais purificada. Eu, às vezes, tenho uma certa reticência de falar isso, mas como 2000 anos na mentalidade de vocês é um período muito longo, talvez vocês consigam colocar isso em perspectiva. Não há nenhuma mudança brusca, a não ser a mudança do ser humano. Então, muitas vezes, todo o processo geológico, todas as mudanças que acontecerão vão vir no sentido de fazer com que as pessoas se encontrem, apesar das diferenças religiosas, apesar das diferenças morais e culturais, se encontrarem dentro desse novo patamar de consciência espiritual. E o papel do país é acolher todas essas pessoas. Inclusive, já falei isso, acho que em alguma entrevista com o senhor. Então, como o senhor falou um pouco do futuro, eu vou encaixar aqui uma questão
que até fui a uma palestra aqui na Faculdade Espírita de Curitiba, onde se está levando muito a sério esse idioma. Talvez porque é sério o negócio. O Esperanto, dizendo que é a língua do futuro, o idioma do futuro. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Vão ser criadas formas de comunicação, porque imagine se você estiver convivendo dentro do mesmo país, pessoas com, 100 etnias diferentes, falando 100 línguas diferentes. Alguma solução vai ter que ser encontrada para isso, não, meu filho? Já que não se espera que se criem clãs ou enclaves desta ou daquela cultura, mas que tudo se misture. Então deverá existir sim algum tipo de forma de comunicação superior para que esta humanidade consiga se entender. Vou mais adiante, se vai ser o Esperanto ou outra língua, eu não posso lhe dizer, mas posso lhe dizer que vai começar, esse vai ser, vamos dizer assim, o fator motivador para que as pessoas possam recuperar sua capacidade telepática. Quando isso acontecer, você conseguir compartilhar o pensamento com o outro, sem a necessidade da fala, você vai começar a desenvolver com o outro uma relação muito mais honesta. Porque quem consegue entender o pensamento do outro não tem mais barreiras, não é, meu filho? Salve o caboclo Pena Branca, graças a Deus. Salve, meu filho. Ô, seu caboclo, dê uma mensagem final pra gente, por gentileza. A minha mensagem final vai para todos aqueles corações que nesse momento estão buscando uma esperança, uma fagulha divina, procurando encontrar em si mesmo aquele Deus que parece tão distante, aquele Deus que parece perdido em algum canto, em algum leito, dentro de algum livro, ou dentro de alguma verdade escondida. Busquem, antes de mais nada, viver na simplicidade. Busquem não escamotear, não esconder a sua verdade de ninguém. Sejam transparentes consigo mesmos, porque só sendo transparente consigo mesmo é que você vai fazer aflorar essa fagulha divina. E quando você aflora a sua fagulha divina, nada mais te chateia, porque você entende que ser Deus mesmo nesse plano é conseguir resistir a todo tipo de tentação e provação, e ainda assim se encontrar com Ele no final de cada dia. Louvado seja. Muito obrigado por essa visita no diálogo com os Espíritos novamente. Graças a Deus. Muito obrigado. Salve. Salve, meu filho. Estejam bem, sempre bem. Salve.